Atos capítulo 13. Eu vou ler com você apenas um único versículo, mas certamente nós estamos ancorados por toda uma pregação de Paulo, que ele começa fazendo aí basicamente a partir do versículo de número 16, e ele continua essa pregação até o versículo 41. Nós não vamos ler toda a palavra de Paulo nessa sua pregação, ele transita na história de Israel, ele caminha nos acontecimentos e na dedicação de pessoas a serviço do Senhor. Mas eu quero ler com você e nos apegar, a princípio, no versículo de número 36. Você que está em casa pode abrir também a sua Bíblia, acompanhar, mantenha a sua Bíblia aberta, faça anotações, escreva no rodapé da sua Bíblia, traga um caderninho para a igreja, anote aquilo que você julgar importante. Tudo isso, irmãos, é útil para a nossa fixação, para que nós tenhamos mais e mais conhecimento da palavra do Senhor. Então, Atos capítulo de número 13, Atos 13, 36. Vou ler apenas este verso, diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Esse versículo, meus irmãos, ele está incrustado dentro da argumentação de Paulo, no que respeita ao fato de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e de que ele é de fato o Filho de Deus. E Paulo contrapõe o fato de que Davi morreu e Davi viu corrupção, mas Jesus Cristo, aquele que veio de Deus, aquele que também morreu em nosso lugar, ele, embora sepultado, o seu corpo não experimentou a corrupção. Meus irmãos, o cristão é vocacionado a ser um agente de Deus nesse mundo pecador. Nós somos chamados por Deus, vocacionados pelo Senhor, para agirmos em função da transformação do mundo em que vivemos. Nós sabemos que estamos num mundo caído em pecado, num mundo atolado em tantas imoralidades, corrupções, defasações da vida e da sociedade. Nós estamos num mundo em derrocada, cada vez parece que vai ficando pior. Embora o homem continue o mesmo, a pecaminosidade humana avalancha-se cada vez mais. E nós somos chamados então para sermos, no dizer de Jesus, sal e luz, para darmos tempero, equilíbrio à saúde e ao mesmo tempo para iluminar o caminho dessa sociedade caída. Os princípios e as verdades da palavra de Deus precisam estar em nossa vida, sendo vividos, sendo praticados, mas ao mesmo tempo sendo também proclamados para que atinja esse mundo. A pergunta que a gente levanta então é: qual tem sido o seu trabalho particular, cada um de nós aqui, qual tem sido o seu trabalho para ajudar a mudar esse mundo? Ajudar a mudar para melhor, ajudar a mudar para transformar esse mundo. Meus irmãos, trabalhar pela restauração do mundo é uma oportunidade que Deus nos dá. É uma oportunidade que Deus coloca à disposição de cada um de nós para fazermos a obra de Deus. É Deus que está interessado em mudar vidas, é Deus que está interessado em mudar valores, é Deus que está interessado em mudar condutas sociais, transformar cidades inteiras em nações. Quando lemos a história da igreja ao longo desses 2000 anos, nós vamos perceber as ações de Deus agindo, atuando, transformando, ora punindo, ora disciplinando, mas ora trazendo mudanças tremendas na vida humana. Então Deus está nos dando essa oportunidade de sermos agentes do seu reino, embora vivendo no mundo caído. Lembra-se de Daniel na Babilônia? Num mundo caído, num mundo pagão, num mundo idólatra, num mundo corrompido. Mas Daniel ali fazendo diferença e sendo um cidadão do reino dos céus, lá no reino da Babilônia. Lembra-se dos 3 amigos de Daniel? Você poderia, quem sabe, alavancar um sem número de outros irmãos que foram presentes nesse mundo, ajudando a transformar valores e a mudar comportamentos. O mundo continua o mesmo, caído, perdido e podre. Esse é o mundo no qual nós estamos, mas nós, como sal e luz, temos que ser essa influência transformadora. Quero voltar com você um pouquinho no contexto aqui do capítulo 16 de Atos, no capítulo 13 de Atos, lembrando que esse capítulo é o portal de entrada para as missões. Quando no comecinho do capítulo diz o texto que o Espírito Santo falou com a igreja ali naquela cidade de
naquela cidade de... Me perdi aqui, desculpe. Estavam eles em Antioquia, quando o Senhor, o Espírito Santo, fala com eles e diz: separe para mim Barnabé e Paulo. Em especial, existia ali 7 líderes, 7 mestres, 7 doutores do conhecimento. Você tem os nomes deles listados aqui no versículo 1. E Paulo é chamado em especial, ele e Barnabé, para serem enviados, comissionados a uma missão diferente, de entrar em regiões onde o evangelho ainda não tinha chegado. Então esse capítulo é a porta de entrada ao trabalho missionário entre os povos pagãos. Depois de ter sido chamado pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé, outros auxiliares vão se juntar aqui a essa missão, saem na tarefa de proclamar o evangelho no intuito de transformar o mundo. Existe um livretinho do Bill Bright. O Bill Bright é o fundador da missão, salvo engano, Jovens com uma Missão, Jocum, bem conhecido a nível mundial aí. E o Bill Bright, ele ensina naquele seu livreto justamente com esse título: venha ajudar a transformar o mundo. Venha ajudar a mudar esse mundo que está caótico e caído, a ser um lugar mais parecido com o reino de Deus. Meus irmãos, Paulo sai nessa missão e ele vai passando em diversos lugares. Não vamos olhar cada um deles em particular aqui, mas Paulo sai e ele passa pela Seleucia, passa por Chipre, passa por Salamina, por Pafos, por Perge na Panfilha e chegam a essa cidade de Antioquia. Existiam 2 Antioquias fortes naquela região, ou 2 cidades com o mesmo nome, todas as 2 significativas, mas aqui é a chamada Antioquia da Pisídia. Antioquia da Pisídia era uma cidade importante na Ásia, onde havia um avançado posto militar romano, e era uma cidade extremamente importante naquela região onde ela estava colocada. Se os irmãos percebem, na estratégia missionária de Paulo, ele sempre vai em lugares estratégicos. É Paulo que vai, por exemplo, para Alexandria, para Antioquia, é Paulo que vai para Éfeso, é Paulo que vai para Corinto, é Paulo que vai para Atenas, e dessas cidades capitais, dessas cidades maiores, Paulo estabelece postos missionários avançados para atingir toda a região, seja da Ásia ou da Europa, em tempos futuros. Então, essa cidade, naquele momento missionário, na sua primeira viagem, era um desses portais de entrada, e era uma dessas cidades QGs, quartéis generais, onde Paulo dali estenderia o campo missionário para outras situações. As ruínas dessa cidade, elas ficam perto da moderna cidade de Yalovac, lá na Turquia. Quem visita aquela região ainda pode conhecer as ruínas dessa antiga cidade. Eu quero falar então, meus irmãos, conosco, olhando um pouco dessa situação, nesse texto, com base na pregação de Paulo, olhando ela mais ampla e mesmo na Escritura, com o nosso tema de hoje, que é a graça de servir a Deus, servindo o mundo. A graça de servir a Deus, servindo o mundo. Não servindo o mundo na sua mundanidade, na sua pecaminosidade, mas servindo o mundo com o evangelho, com aquilo que nós temos de melhor, com a riqueza trazida a nós em Cristo Jesus. Primeira expressão que eu coloco aqui, meus irmãos, é que servir ao mundo é uma oportunidade de Deus na vida do seu povo. Deus coloca o seu povo sempre em condições e em situações de atingir, de alcançar, de abençoar outras pessoas. Poderíamos, quem sabe, mais uma vez, alavancar aqui N exemplos da Escritura, mas rapidamente pensando em José do Egito. Lembro da história drástica, dramática, sofrida, mas quando nós vemos lá no finalzinho da história de José, ele vai dizer para os seus irmãos o seguinte: vocês intentaram mal contra mim, vocês quiseram a minha ruína, mas na verdade Deus estava trabalhando em todo esse processo histórico, porque Ele queria me conduzir para cá, para salvar a nossa família e para salvar a nossa nação. Olha só, Deus orquestrando a história, conduzindo os caminhos, usando pessoas. E quando você olha para a vida de José, ele foi usado tremendamente na vida do seu senhor Potifar.
Ele foi usado tremendamente na vida do próprio faraó, na vida do copeiro, na vida do padeiro, pessoas que passaram por ele naquela caminhada ali no Egito. Mesmo estando ele debaixo de opressão, de sofrimento, de angústia, de desprezo, mas ele era um servo de Deus. Ele se coloca nessa condição. Eu não vou andar contra Deus, eu não vou ir na contramão. Ele teve oportunidades. Se pensarmos em termos de dinheiro, José era o escravo principal de Potifar. Diz o texto lá da narrativa bíblica que o seu senhor nem sequer sabia o que tinha dentro de casa. Tudo estava ao dispor de José. Ele teve oportunidades, quem sabe até de ter uma situação glamurosa de pecado com a mulher do seu senhor, mas ele diz fora, de maneira alguma. Então, meus irmãos, Deus levanta homens, e de novo, quem foi Neemias na história do povo de Deus? Quem foi Neemias dentro do palácio? Quem foi Esther, a rainha, lá no contexto da dominação dos medo-persas? Quem foi Daniel? Quem foram seus amigos? E você continua vendo e olhando Deus usando pessoas para conseguir abençoar outros nesse mundo pecador. Meus irmãos, voltando aqui para o sermão de Paulo, esse sermão de Paulo é um sermão evangelístico. Lembramos que Paulo saiu de Antioquia com o propósito de pregar e anunciar a palavra e falar da salvação do Senhor Jesus Cristo ao mundo. E ele começa a falar contando a história da redenção. Se você for ler todo o sermão, iniciado no capítulo 13, verso 16, ele começa a fazer uma caminhada bíblica, contando a história de Israel para chegar até o evento Cristo e anunciar que Jesus é o Senhor e o Salvador daqueles que o Senhor tem para alcançar. Ele fala do sacrifício redentor de Jesus. Ele dá ênfase aqui à sua ressurreição para provar aos seus ouvintes que Jesus é mais do que um mero homem. Ele é Deus encarnado que veio para trazer de fato a salvação, vencer o pecado, vencer a morte e nos tornar também vencedores, não por poder próprio, mas pelo poder do próprio sacrifício dele. Havia muitas profecias messiânicas afirmando que isso aconteceria. De acordo com uma certa contagem, cerca de 330 profecias no Velho Testamento falam de Jesus. E todas elas têm o seu cumprimento ao longo da Escritura. Ele nasceria de uma virgem, nasceria numa cidadezinha chamada Belém, ele teria suas roupas rasgadas ou sorteadas com aqueles que o matariam, nenhum osso do seu corpo seria quebrado, e daí por diante. Tem centenas delas, e todas elas têm um cumprimento absoluto e restrito na pessoa de Jesus. Paulo então está usando aqui a história justamente para mostrar que Jesus é esse, que já havia sido previsto como Senhor e Salvador, mas que agora chegara o seu cumprimento. O texto que nós usamos aqui, o versículo 36, é apenas o ápice dessa afirmação de Paulo para dizer que Jesus venceu a morte. Mas eu quero me apegar especialmente aqui nessa expressão que Paulo fala sobre Davi. Na verdade, versículo 36, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, ele serviu a sua geração, ele serviu o mundo do seu tempo. Todos os que foram servidos por Davi eram pessoas tementes a Deus? Certamente que não. Basta ler a história de Davi. Aliás, quando ele se separa de Saul, porque estava sendo perseguido a ponto de morrer, vai dizer o texto que uma corja de homens maus seguiram Davi. E foram formando um exército de mercenários para ajudar Davi a conseguir os seus planos. Olha só, mas a Bíblia vai mostrar que Davi foi uma referência, foi aquela luz em Israel, foi aquele homem especial usado por Deus na vida desses homens maus, e você vai perceber isso na história de Davi. Então Paulo diz aqui que ele serviu a sua própria geração. Chega um tempo mais à frente, que ele vai se tornar o rei de Israel, então o serviço se amplia e se percebe muito mais de perto como ele foi tão útil na história de Israel. Davi teve a oportunidade, meus irmãos, de servir a sua geração. Ele era um homem temente a Deus, a Escritura nos diz, desde a infância. Quem sabe lá na sua adolescência, seus 16, 17 anos por aí, ele tem aquele confronto e mata o Golias. Nós não sabemos a idade dele ali, mas não era um menininho pequeno, de 5, 8 anos. Era um jovem, um forte, que já tinha condição de lutar com o leão, de matar um urso.
E aqui, no confronto com o gigante, ele mata esse gigante. Davi, desde a sua mocidade, vai dizer o texto bíblico, ele compunha poesias, salmos, hinos, ele inventava instrumentos, ele gostava da música, e ele influenciava a vida do povo de Israel e depois dos cristãos do mundo todo. Davi surge, meus irmãos, como um agente de transformação do seu mundo a partir da história, a partir da sua primeira conquista, quem sabe lá derrubando o gigante, depois ele vai se avolumando e se tornando um guerreiro forte na história do povo de Israel. Ele serviu ao Senhor como rei de Israel durante 40 anos. Rapidamente, dá uma caminhada na sua Bíblia aí. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4, vai dizer que ele começou a reinar com a idade de 30 anos, ainda um jovem, mas com a idade de 30 anos, ele assume o reino ali em Israel. 2 Samuel, capítulo 5, verso 4, diz assim: tinha 30 anos Davi quando começou a reinar e reinou 40 anos. Ele reinou 7 anos em Hebrom, porque ainda não era Jerusalém a capital do reino. É no período de Davi que Jebus, a futura Jerusalém, é conquistada dos jebuseus e se torna então a capital do reino. Olha no versículo 5, diz aí: em Hebrom reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá, e depois ele reinou 33 anos em Jerusalém, diz o versículo 5 também na sua continuidade, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel. Então, Davi teve esse período aí de 40 anos de reinado, de serviço, de ajuda, de amparo. Teve seus pecados, teve suas falhas, teve seus pontos fracos, mas ele foi esse homem que serviu a sua geração. Israel se fortaleceu, meus irmãos, como nação poderosa sob o reinado de Davi, a ponto de se tornar um reino saudosista. Os outros que vieram depois olhavam para a história e ansiavam que Israel se tornasse de novo um reino à semelhança do reinado de Davi. O próprio Deus vai usar essa metáfora do reino davídico como uma figura do reino vindouro. E vai mostrar que o reino de Davi foi esse reino onde Deus de fato abençoou de forma tremenda. Olha então o versículo 36, onde lemos lá em Atos 13, a parte primeira diz que Davi, na verdade, serviu a sua geração pela vontade de Deus. E eu pergunto dentro disso para nós, como é que você tem servido a sua geração? Como é que você tem aproveitado as oportunidades de Deus para ser um servo útil? Você tem servido ou você procura apenas ser servido? Então a Escritura nos chama a servir. Aliás, esse é o padrão que o próprio Senhor Jesus Cristo estabelece para nós. Nós não viemos aqui para ser servidos, e Ele próprio vai dizer: o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Então, se Davi serviu a sua geração, ajudou a transformar o mundo para melhor na sua época, eu e você também precisamos entender que trabalhar em função de um mundo melhor é graça de Deus para o seu povo. É oportunidade de bênção na minha e na sua vida. Nós não podemos, irmãos, apenas olhar para o mundo e achar que não tem mais solução. Essa é a atitude mais simples. Mas nós devemos pensar que Deus nos coloca em condição de abençoar outros, de ajudar a transformar vidas. Então você tem trabalhado por um mundo melhor? Você tem sido grato a Deus pela oportunidade? Meus irmãos, trabalhar por um mundo melhor não é meramente nós estarmos querendo pregar o evangelho o tempo todo, ou falar de Bíblia o tempo todo. Lá no seu trabalho, sendo o melhor funcionário da sua repartição, você está ajudando a criar valores e conceitos do reino de Deus. Lá na sua família, vivendo, quem sabe, como uma boa dona de casa, como um excelente pai que é responsável por seus filhos, e incutindo neles valores morais e espirituais que vão durar e nortear a vida dos filhos, você está servindo a sua geração. Então, em tudo que fizermos, nós temos uma tendência no meio evangélico, às vezes, de dicotomizar a vida e de achar que algumas coisas são espirituais e que outras coisas são seculares. Mas nós temos que quebrar isso e lembrar que tudo é espiritual. Paulo vai dizer: seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa,
Seja o trabalho, o lazer, o esporte, a sua diversão, os seus relacionamentos, o que você estiver fazendo, Paulo vai dizer aos Colossenses, faça isso para a glória de Deus. Ele repete essa receita também em Coríntios 10. Tudo é espiritual. Não podemos dicotomizar, não podemos separar ou seccionar a vida em compartimentos, mas entender que toda a nossa vida. De novo, Paulo lembra da sua citação aos Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, ou seja, a vossa vida completa, para o serviço de Deus, para a glória de Deus. Então, segunda reflexão que eu trago aqui para nós, servir ao mundo, além de ser uma oportunidade de Deus para o seu povo, é uma oportunidade para hoje. Servir ao mundo é uma oportunidade para hoje. Semear um mundo melhor, meus irmãos, é tarefa de cada um de nós. Mais uma vez, não podemos apenas achar que o mundo vai de mal a pior e não temos o que fazer. Pelo contrário, nós temos sim o que fazer. Nós temos que ajudar, como o sal conserva a carne para que ela não apodreça e não estraga, nós como sal precisamos também ajudar a conservar essa nossa sociedade. Nós sempre seremos alijados, sempre seremos jogados para escanteio, sempre seremos desconsiderados. E a nossa nação e o nosso mundo atual tem feito isso de uma forma muito espetacular contra o Evangelho de Jesus. Tem tentado abafar, tem tentado tirar da relação humana e social os valores do Evangelho. Mas nós precisamos lembrar que é o Evangelho que pode transformar o mundo. De novo, citando Paulo, você se lembra de Paulo falando aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o quê? O poder de Deus. Ele é o poder de Deus para alavancar a salvação. Salvação não é apenas o passaporte para ir para o céu. Salvação é a transformação do pecador caído e morto para que ele seja agora vivo e caminhe de maneira agradável perante o Senhor. Então nós temos que semear um mundo melhor. Se você volta comigo lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, pode fazer isso. Gênesis capítulo 1, verso 28, você tem ali aquilo que na teologia e na missiologia é chamado de mandato cultural. O que é o mandato cultural? Volta lá para Gênesis. Gênesis 1, 28 diz assim: então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que arrastam sobre a terra. Eu queria que você guardasse aqui essa ideia. Na criação, lá no ato criativo de Deus, ele estabelece isso que na teologia, na missiologia é chamado de mandato cultural, que não é outra coisa senão a nossa responsabilidade de administrar o mundo. Quando você lê o contexto mais amplo ali de Gênesis 1 e 2, você vai perceber que Deus criou homem e mulher, os colocou no jardim para os guardar, para os cultivar. Homem e mulher foram colocados no paraíso de Deus para poder dominar, diz o versículo 28, sobre a coisa criada. Frutificai-vos, multiplicai, encham a terra, mas sujeitem essa terra, dominem essa terra, dominem sobre os peixes do mar, dominem sobre as aves. Não é colocar cabresto nos animais criados, mas é usá-los de maneira cientificamente saudável para o bem da nossa nação, para o bem das pessoas. Use a criação de Deus. Nós estamos no meio de uma pandemia. O mundo inteiro está sofrendo, centenas de milhares de pessoas têm morrido nesses últimos meses, e a nossa oração ao Senhor é justamente que Ele, o Senhor, que é o detentor de todo conhecimento, diz o apóstolo Paulo, que nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão guardados. É clamar a esse Deus que é o detentor de todo conhecimento, que Ele revele o seu conhecimento aos nossos pesquisadores, para que eles saibam encontrar quais são os elementos, quais são os princípios na natureza, seja no reino animal, vegetal, qualquer que seja a propriedade, para que esses nossos cientistas descubram qual é o princípio para agir contra os males desse vírus. Ele é capaz disso. E fazer isso, irmãos, é ter domínio sobre.
Então o homem foi colocado nesse mundo para dominar, para descobrir, através da ciência, do estudo, da pesquisa, como usar esse mundo criado para o bem da própria humanidade, como usar esse mundo criado para a glória de Deus. A responsabilidade social e familiar está aí. Multiplique, encha a terra, não é? Dê nome aos animais. Dar nome significa ter poder sobre. Quando você coloca o seu nome em alguma coisa, você está dizendo, é meu e eu cuido. Quando você coloca os nomes dos seus filhos, quando você coloca o nome na sua empresa, quando você coloca o nome na sua propriedade, na sua fazenda, você está dizendo, é meu e está sob os meus cuidados, eu cuido disso. Então, colocar nome é ter poder sobre. E a Bíblia diz que ao homem foi dado esse direito, esse poder de multiplicar, encher a terra e dar nome às coisas. Foi dado aqui também a responsabilidade econômica e ecológica, diz aqui, sujeite, cultive, guarde. Olha só, é o mandato cultural de Deus. Foi dado aqui também o direito e o dever da responsabilidade de governo. Domine sobre, governe bem, gerencie a coisa criada. De novo, Deus colocou o casal no jardim e disse que eles deveriam cultivar e guardar a obra criada de Deus. Então, o mandato cultural, meus irmãos, chama toda a humanidade na ordenança e na administração da criação, isto é, na obra da civilização e cultura. Todos nós somos responsáveis por fazer desse jardim de Deus um lugar paradisíaco. O pecado destruiu o paraíso, o pecado afetou, mas nós como cristãos, especialmente, somos chamados pelo Senhor para trazer de volta os valores do reino, para colocar de novo as leis que põem ordem. Quando você continua lendo aqui o texto de Atos, você vai chegar lá no capítulo 26, salvo engano, e vai se dizer ali que em Antioquia os cristãos foram chamados pela primeira vez cristãos. Mas há uma outra situação interessante ali, que quando eles viram que o cristianismo estava envolvendo e mexendo com as massas, alguém disse, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. E é interessante quando você vai ler lá no original, a palavrinha transtornar é virar de cabeça para baixo. Ou seja, o evangelho vira o mundo de cabeça para baixo. Mas na verdade é o contrário. O mundo já estava de cabeça para baixo por causa da sua queda. O mundo já vive de cabeça para baixo por causa do pecado. Então quando o evangelho dá essa virada, ele está colocando o mundo na sua posição verdadeira. O evangelho é que tem esse poder de mudar e de transformar o mundo. Meus irmãos, o pecado entrou na história e todos nós sofremos as sequelas do pecado na nossa vida pessoal, na nossa vida social, na vida comunitária. O nosso mundo está gemendo, como diz Paulo lá em Romanos 8. Mas eu e você temos essa responsabilidade de ajudar a virar o mundo na posição certa, de ajudar a mudar os valores para que esse mundo possa ser melhor. Então, semear um mundo melhor é tarefa para agora. Lembra de Davi? Lá no texto básico, lê de novo aí para você fixar, Atos 13:36, tendo Davi servido a sua geração. Davi foi útil lá no seu momento, embora ele continue sendo útil pelos registros bíblicos, mas ele foi útil ali na sua geração. Então é para hoje, é para agora, que eu e você também, colocados onde estamos, na função e na posição social que nós estamos colocados por Deus ali, não é sem motivo. Estamos colocados ali para ajudar a transformar o mundo. Então você pode fazer o que para isso? Primeiro, você pode viver a vida com dignidade, dentro dos valores e dos princípios construtivos do Evangelho. Nós começamos uma reflexão sobre o Sermão do Monte, na nossa escola dominical, e hoje, utilizando as ideias do Dr. Stott, nós falamos sobre contracultura cristã. Nós somos chamados a viver na contramão desse mundo. Nós somos chamados a viver numa outra postura em relação ao curso comum, pecaminoso e destrutivo desse mundo que nós estamos. Isso é contracultura, é nós irmos contra e estabelecermos uma cultura nova, padrões novos, ou os padrões do Evangelho. Então somos chamados, irmãos, a fazer isso.
Viva com dignidade a sua vida, seja no trabalho, na família, semeie os valores reais do Evangelho e isso vai estar ajudando a mudar o mundo. Envolva-se em projetos da sua comunidade. O que você pode fazer na sua comunidade? Ou no bairro, na associação de bairro, no sindicato, sei lá onde você está envolvido. O que você pode fazer para ajudar a melhorar as condições à sua volta? Envolva-se através da sua igreja. Seja trazendo o elemento da cesta básica, sendo socorrendo esse ou aquele, envolva-se na sua igreja. Nós podemos ter, meus irmãos, uma consciência de compromisso transformador. Davi serviu a sua geração. Ele foi uma bênção lá no seu tempo e hoje eu e você somos chamados a semear um mundo melhor e essa é uma tarefa extremamente grata. Aquele que participa da obra de Deus, ele pode com certeza perceber essa mudança na vida de pessoas e ele se sente realizado, porque ele participou, seja ajudando um drogado a sair do caminho da droga, seja ajudando alguém, talvez de boa pinta e de boa aparência, de bom comportamento, a conhecer a graça salvadora. De repente é aquela pessoa que não vai ter uma transformação radical, mas ele vai ter uma mudança sim, ele vai conhecer a salvação em Cristo Jesus. Então as mudanças se tornam conhecidas, meus irmãos, onde quer que o Evangelho vá. Se você ler as comissões dadas por Jesus, tanto em Mateus, Marcos, Lucas também, você vai perceber isso. Onde quer que a igreja vá, coisas vão acontecer por causa dos valores do Evangelho. Pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas, pessoas serão abençoadas com a salvação, e nós estamos aqui para isso. Terceira e última coisa, meus queridos irmãos, olhando aqui, servir ao mundo é um meio de transformar o mundo. A Bíblia diz que nós devemos usufruir das coisas desse mundo sem nos comprometermos com o pecado presente. Ou seja, o mundo é obra de Deus, as coisas são criaturas de Deus, nós devemos estar envolvidos sim com esse mundo presente, mas não pecar, não nos comprometer com o pecado. A Bíblia diz, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo, ele serviu o mundo na sua época. Não só como Salvador e Redentor da humanidade, mas através dos seus feitos, dos seus atos, dos seus ensinos, do seu conselho, da sua ajuda, do seu consolo, do seu amparo na vida de pessoas. Ele serviu a sua geração ali nas cercanias da Palestina. E cada um de nós, onde quer que estejamos, somos chamados a imitar o Senhor Jesus Cristo. E ele esteve no meio de pecadores. Ele ia a festas de casamento, ia a jantares na casa de pessoas não, entre aspas, cristãs, né? Ainda o termo cristão não era cunhado, ainda não era forjado para falar do povo de Jesus, mas ele participava da vida social, mas a Bíblia vai dizer que ele não pecou, ou seja, ele não se comprometeu com a pecaminosidade, embora transitando nesse mundo de pecado. Eu e você somos chamados a isso, a transitarmos e a convivermos com pessoas que não professam a fé cristã, sem nos envolvermos com a pecaminosidade delas e sendo útil para poder ajudá-las a conhecer a graça de Deus. Podemos então, primeiramente, ajudar a transformar o mundo a partir da renovação da nossa vida pessoal. Só pode acontecer mudança no mundo se eu for mudado, se eu já tiver sido transformado pelo poder do Evangelho. Só o poder de Jesus pode fazer isso na vida de uma pessoa. Lembra-se de 2 Coríntios 5,17? É um texto bem conhecido, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, agora tudo é novo. Então Paulo é que vai dizer para nós que precisa estar em Cristo. É o Senhor Jesus que vai dizer lá para a conversa com Nicodemos em João 3, que é preciso nascer de novo. É Pedro que vai dizer para nós lá na sua primeira carta, nós somos gerados não pelo poder do dinheiro, não por conquistas pessoais, mas nós somos gerados novas vidas pela palavra de Deus que vive e é eterna, mediante a aplicação do Espírito Santo em nossa vida. Se você já experimentou essa mudança de Deus na sua vida, se você já nasceu de novo, você é a pessoa certa para ajudar a mudar esse mundo. Se você já experimentou o poder de Jesus transformando a sua vida, você é uma pessoa especial de Deus nesse tempo para ajudar a mudar outras vidas. De novo, não só na pregação do Evangelho, mas quem sabe ajudar a mudar a mente,
ajudar mudar o comportamento, ajudar a mudar a cosmovisão do indivíduo, para que ele compreenda a vida na ótica de Jesus Cristo. A palavra criatura aqui em Paulo, em Coríntios 5,17, ela é traduzida em algumas versões como nova criação. Essa talvez seja a melhor tradução ali daquela palavrinha, porque indica um fazer de novo. Você continua sendo o mesmo homem, a mesma mulher, a mesma pessoa, mas é uma nova mulher, é um novo homem, uma nova pessoa. Você foi refeito. A expressão bíblica é regenerado. Você foi mudado na sua gênese. Agora você é uma pessoa diferente. Agora você tem um potencial diferente. Transformar o mundo, meus irmãos, então, podemos fazer isso pela mudança da nossa vida, e não sou eu que faço, é o Senhor que faz em mim. Há uma participação passiva do pecador nessa mudança, mas é Deus que faz essa mudança em nós. Mas depois, de uma forma mais ativa, nós podemos ajudar a transformar o mundo pela renovação dos valores. Eu e você podemos semear os valores para outras pessoas, os valores do reino de Deus. Então, é algo maravilhoso podermos ajudar a mudar pessoas. E se queremos, de fato, essa experiência, nós podemos não só cantar o que cantamos ali, usa-me, transforma-me, mas eu preciso buscar e participar desse processo, de uma mudança de comportamento, de uma mudança de valores. Eu cito de novo aqui, Romanos 12:2, lembra dele? E não vos conformeis com este século. O que é o século? Não é um período de 100 anos, né? O que é o século? Essa geração presente, esse comportamento estabelecido, essa maneira de ser do homem caído em pecado. Não vos conformeis com essa forma de ser, mas transforme a sua mente. Por que transforme a sua mente? Porque como o povo de Israel ficou no Egito 400 anos e assumiu o comportamento de uma nação sem Deus, e passa para a idolatria, para os bacanais, para as orgias, para os pecados, assim também nós, irmãos, estamos nesse mundo, e assim como Israel precisou mudar a sua mente com os valores trazidos, nós também precisamos mudar a nossa mente, todo dia, com a palavra de Deus. Eu queria colocar aqui 2 conceitos paradoxais, ou quase que contraditórios. Diz assim, que o conceito geral do comunismo, por exemplo, era transformar o mundo, transformar a sociedade, as estruturas de governo, de comportamento, de vivência, de relação, de propriedade, poder, direito, era transformar esse mundo ou essa sociedade, e uma vez transformado essa estrutura, nós vamos ter um homem transformado. Funcionou? Não funcionou, não é? Porque é um conceito contraditório a si mesmo. O que muda a vida do ser humano não é a estrutura que ele tem por fora. O que muda a vida do ser humano é a partir de dentro. O Senhor Jesus disse lá no capítulo 7 de Mateus, que é de dentro, é do nosso interior, é do nosso coração, que brota todo tipo de pecado. Blasfêmias, palavrões, pensamentos errados, comportamentos ilícitos, todo tipo de coisa brota aqui dentro, porque o pecado é essa condição de uma natureza caída. Então não é para mudar o meio. Eu tenho um amigo que trabalhou durante muito tempo ligado à Caixa Econômica Federal, ele é psicólogo, é pastor também, e ele trabalhou justamente nessa mudança de comportamento das pessoas que viviam em favelas, e agora o governo, na sua reestruturação daquele ambiente, constrói prédios relativamente saudáveis e bons, e quer trazer essas pessoas da favela para morar nos prédios. Mas a experiência provou que essas pessoas vinham de lá e em pouco tempo os vasos sanitários estavam quebrados, entupidos, os azulejos todos arrancados, as torneiras destruídas, o jardim que tinha feito ali tão bonitinho, está tudo detonado, lixo para todo lado. Não adianta mudar o mundo à sua volta e colocar o pecador dentro dele. É preciso mudar a mente. Então esse amigo meu trabalhava justamente com reuniões seguidas de tempos e meses para ajudar a mudar comportamento. Ensinar o indivíduo a colocar o lixo, a separar as diversas características ou
diferenças do lixo, se é reciclável, se não é, esse, aquele, a mudar o comportamento social e para que esse indivíduo agora, num ambiente melhor, fizesse daquele lugar realmente um lugar melhor do que era a favela onde ele morava. Nada contra morar num lugar fraco, num lugar sem condições. Tem muita gente que mora em lugares muito ruins e tem uma vida exatamente transformada ali dentro, não é mesmo? Então, o comunismo partiu desse princípio. Mudamos a estrutura e o homem será outro. Não funcionou e não vai funcionar nunca. Qual é a postura do Evangelho? Muda-se o homem, a partir do seu coração. Muda-se o indivíduo e tudo à sua volta será outra. Eu me lembro de ter ouvido uma pregação de um amigo lá no interior do Mato Grosso. Ele era aqui de Santo André, trabalhava na Scania, engenheiro, cara bem capacitado. E um dia Deus colocou no coração dele que ele tinha que ser um missionário. E ele vai, se candidata a ser um missionário da Junta de Missões da nossa igreja presbiteriana e vai lá para as regiões do norte do Mato Grosso, região de Rondônia, e ele trabalha ali durante algum tempo. Eu não vou entrar nos detalhes da conversa, mas ele trabalhou numa certa cidade, lá nessa cidade, no evangelismo pessoal, de casa em casa, numa tarde, ele bate palmas, uma senhora vem atendê-la, uma casinha simples, feita de casqueiro. Sabe o que é casqueiro, Daniel? Quando você corta as toras de madeira e você faz o quadrado do miolo daquela tora, ali vai ser tirado os caibros, as vigas, as tábuas de boa qualidade, mas aquela casca lateral, ela não tem utilidade, é só para queimar e jogar fora. Mas muita gente pobre vai nas serrarias, busca aquelas cascas e constrói barracos, que não tem recurso. Então aquela mulher morava numa casinha simples, de casca ou de casqueiro de madeira. E morando ali naquela situação, o pastor entra, conversa com ela, evangeliza, ela fica toda alegre pelo evangelho que tinha recebido, chama o pastor em outra situação para entrar, tomar um café, e aquele pastor vai conhecendo. Era galinha dentro de casa, era porco em cima da cama, era uma vida bagunçada, a casa, o quintal cheio de mato, e o evangelho entra na vida daquela família. O marido dela era um homem bravo, ele fala: pastor, o senhor não pode nem passar por aqui na hora que meu marido estiver em casa, que ele é muito bravo, ele tem um 38 em cima do guarda-roupa, e ele é um homem terrível. Mas o evangelho vai penetrando e vai transformando aquela casa. Com o tempo, aquele marido também abraça a causa do evangelho, aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Depois de um tempo, aquele pastor muda, vai para uma outra região, e depois de uns 2 ou 3 anos, ele volta àquela cidade e fala: eu quero visitar aquela família. E quando ele vai, chega lá para visitar aquela casa, não tinha uma casinha de casqueiro ali mais. Ele falou: acho que eu errei a rua, devo ter ido em lugar errado. E confirma e consulta a sua bússola. Eu sou péssimo em bússola. Eu não sei para onde fica o mar, nem para onde fica Peruíbe aqui, né? Mas ele consulta ali os seus conhecimentos de localização, fala: não, é aqui mesmo. E ele bate palmas. E quando bate palmas, a irmã aparece na porta, feliz, sorridente: pastor, quanto tempo! E vai, recebe o irmão, ele fica estarrecido. Ao invés de lixo, capim alto e mato grande na porta, uma casinha bem arrumadinha, simples, de madeira também, mas toda arrumadinha, bonitinha, jardinadinha, um cercadinho ali para as galinhas, a casa limpinha. E ele fala: gente, que poder maravilhoso, o que aconteceu com vocês? Pastor, o evangelho mudou a gente. E é isso, meus irmãos, o evangelho muda, os valores do evangelho mudam comportamentos e transformam a vida das pessoas. Então, o conceito geral do cristianismo é: pregue o evangelho para mudar os corações, e o mundo à sua volta vai ser mudado. Se você ler a história da igreja, eu sei que você faz isso aqui e ali, você lê a história da igreja nesses 2000 anos, você vai ver culturas inteiras que foram impactadas pelo poder do evangelho, foram mudadas. Então, transformar o mundo pode ser feito pela semeadura de valores do evangelho onde quer que você passe, mas pode ser também pela pregação do evangelho, levando Cristo ao coração das pessoas, anunciando a salvação que transforma, que muda de dentro para fora aquele indivíduo ou aquela pessoa. Fechando, eu e você fomos chamados para transformar o mundo, para servir esse mundo, com os valores, com os princípios, com as verdades da palavra de Deus, mesmo que a nossa sociedade moderna está dizendo não ao cristianismo, não aos valores de Jesus, não aos valores da Bíblia, fora, mesmo que o mundo fale isso contra nós, pregue o evangelho, anuncie a palavra,
E Deus, pela sua misericórdia e graça, vai usar a sua igreja para abençoar vidas. Clame ao Senhor por um mundo melhor. Envolva-se em situações que você pode afetar a vida de alguém. Você fala, mas eu nunca vou conseguir mudar muita coisa. Gente, uma pessoa só que você conseguir levar o evangelho para uma mudança de mente, de comportamento, principalmente se essa é uma pessoa mais jovem, nada contra os idosos, nós aqui de cabeça branca, né? Mas principalmente se é uma pessoa mais jovem, imagine os desdobramentos dessa vida para frente. Vai casar, vai ter filhos, vai ter família, vai ter empresa, vai ter trabalho, tudo com um comportamento mudado. E o que isso vai provocar em termos exponenciais na vida da sociedade. Eu e você, como Davi, diz o texto aqui, ele serviu a sua própria geração, eu e você também precisamos servir ao Senhor, servindo o mundo. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, use as oportunidades dessa semana para ser uma bênção no mundo à sua volta.